Já está gravando, né? Bom, pessoal, depois de alguns problemas técnicos, né, houve efetivamente a apresentação do grupo e agora o grupo está à disposição do grupo de controle, que deve agora fazer as suas considerações, as suas sugestões, suas críticas e também reconhecimentos pelo grupo que apresentou. Grupo de controle. Professor, tá ouvindo? Tô. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Eu gostaria de perguntar ao grupo, o que que difere na prática o direito positivo do normativismo de Kelsen. Excelente. Na verdade, não é o direito positivo, talvez, Helena. É o positivismo do normativismo kelseniano, né? É, isso aí mesmo, professor. Isso. E aí, turma? O grupo que apresentou pode responder. O professor pode perguntar de novo, ligou para A mim na hora. distinção foi a distinção entre o positivismo e o normativismo kelseniano, porque o grupo houve um grupo específico do positivismo, um grupo específico do normativismo kelseniano. Ela quer entender a relação? Se existe diferença, se existe relação, se Eu acho que de base é o mesmo, acredito que seja o mesmo entendimento. Acho que não tem, acho que só o que ele no texto ele segue outro caminho para comparação, mas eu acredito que seja o mesmo, seja a mesma linha de entendimento. e que outro caminho é esse? É justamente isso que ela perguntou, entende? Qual é a distinção? Por que é que a gente teve um grupo 3 que falou sobre o positivismo, um grupo 4 que falou sobre o normativismo kelseniano? Porque o professor terminou destacando se são coisas tão parecidas e tão semelhantes. Boa pergunta. É assim, pelo menos o Kelsen, quando ele vai falar sobre essa questão, ele tenta, acho que quer definir o que é. Ele tá tentando encontrar, pelo menos no final do texto, ele está tentando encontrar o que é o objeto de direito. Aí ele usa esse caminho justamente para tentar definir se a norma, o direito é a norma ou não é a norma, o que é o direito. Eu creio que ele segue nessa linha. Pelo menos, é porque eu vou ser sincero, eu não vi o vídeo do grupo anterior, então não sei como é que foi a abordagem dele. Alguém mais do grupo quer responder? Acho que só tem o do grupo hoje aqui, não sei. Só tem você do grupo, Fernando? Acho que sim. Deixa eu fazer aqui só a chamada. Carla está aí? Gustavo? Maria Luísa? Mariana? Gente, eu vou ser sincero com vocês, né? A gente faz uma preparação de um seminário para, claro, existe a exposição, existe o debate. O debate é tão importante quanto a exposição, porque permite o diálogo, né? Então, às vezes há uma dúvida a ser tirada, como essa que a Ariane colocou aqui, há um esclarecimento a ser prestado, há até divergências que o próprio grupo que apresentou expõe. Quando a gente se depara com uma situação dessas, em que só um integrante do grupo de apresentação se propõe a debater, a Eu não sei gente, por quê, ninguém me avisou nada, achei que estaria todo mundo aqui. pois é. Então, assim, é muito frustrante para mim como professor, eu acho que deve ser para a turma também, né?
que tudo seja colocado nas suas costas, Fernando. Então, assim, isso eu vou levar em consideração na hora da avaliação, certo? Oi, Ana Maria. Oi, professor, boa noite. Eu Boa sou do grupo noite. de controle e eu ia só fazer a minha parte, assim, o meu comentário. Quero primeiro parabenizar Fernando, porque eu não gostaria de estar sozinha, que nem ele está Não, aqui num momento como esse, com né? Porque, querendo certeza. ou não, O mesmo ele Damião tendo. avisou ontem que não vou participar, não, de Mas manhã, Damião não Damião. Eu está disse, nem no grupo. Damião. Damião não está nem na listagem do grupo, porque de fato ele não participou, Ele né? avisou ontem que eu acho que não vou fazer minha parte, não. Eu disse, tá bom. Valeu, Mas Damião. perdão, Maria, eu terminei interrompendo você. Não, tudo bem, porque, né, mesmo ele tendo conhecimento do assunto, ele só ficou encarregado de uma parte, como, né, todo mundo fez a divisão, então, parabenizar Fernando e fazer o comentário de que, tipo, ficou boa a apresentação, mas eu gostaria de ter visto o pessoal também apresentando, acho que teria ficado um pouco mais didático também, né, melhor de prestar atenção. E eu ia fazer uma pergunta bem básica mesmo, que eu acho que é mais uma questão de opinião, do que de teoria, mas se você acha que existe algum impacto positivo hoje na atualidade do normativismo de Kelsen. Na sua opinião, Fernando, assim, é uma pergunta bem light mesmo. Se você acha que tem algum impacto negativo ou positivo, alguma coisa assim. Não, eu acredito que não é nem o normativismo em si, mas enquanto forma de abordagem de estudo é super interessante a forma que ele... Porque ele define a norma como aquilo que seria o ideal, né? Algo que a gente espera que aconteça, né? E a lei tem um pouco disso, né? Mas tem muito da parte da aplicabilidade, que eu acho que é a crítica que ele faz. Tipo, como a lei é aplicada e define, por exemplo, quem define a sentença, essas coisas. Tem o que a gente espera, não cometa o crime. E tem o que realmente acontece, né? Que pena a pessoa vai receber, as variações que tem fora da norma, né? E eu acho que é sempre válido a forma como ele separa como forma de estudo mesmo, como uma forma de pensar o direito. Acho que sim, o normativismo é super válido. Certo. Entendi, obrigada. É como se fosse meio que uma fonte, né, para os juristas hoje em dia, meio que inspiração para eles. Essa questão de se ater à norma, né? Isso que você quis dizer, eu acho. Isso, no sentido que é como ele quer dizer assim, que a norma é como se fosse o que a gente espera. Por exemplo, quando alguém cria a lei, espera que as pessoas obedeçam. É o que se espera, ou quando ele fala do dever ser. É o que deveria ser a norma, assim, a expectativa que a gente faça aquilo. Aí seria a norma, né? Aí, para esse pensamento, para essa base de como estudar isso, eu acho que sim, a norma é super interessante para abordar. Tá, entendi. Obrigada. Obrigado, Maria. Isaac, depois Cíntia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria, assim como Maria, de parabenizar Fernando por estar participando aqui do debate, tentando esclarecer as nossas dúvidas. E o que eu tenho a comentar é uma questão, é a seguinte questão, porque Kelsen tem um ideal assim do direito como aquela ciência pura, de que assim, ele meio que, assim, ao meu ver, né, pelo que eu entendi, ele meio que ignora que a ciência pura do direito deve ignorar fatores externos. Então, ele normativiza o direito. Isso não é uma ideia meio utópica, não? Ou isso existe de fato na nossa realidade? Porque, assim, o direito para ele, pelo que eu entendi, é aquilo que ele deve ser livre de influências externas, como da filosofia, sociologia, de fatores psicológicos. O que eu entendi foi isso. Então, isso existe na nossa realidade? É assim, a gente pode citar algum exemplo de que esse normativismo esteja presente na realidade? Assim, o próprio Kelsen, ele faz uma crítica, ele não no final do texto, faz uma crítica sobre o normativismo, enquanto
ciência do direito. Para ele não é possível o normativo ser uma ciência do direito. Justamente porque as normas é que sofrem influência de questões morais, religiosas, porque é aquela coisa da expectativa do que a gente espera do outro, né? Aí ele faz essa crítica, ele não acredita que a ciência do direito pode ser normativista, mas uma ciência social, né? Um estudo social. E vai nessa linha. Ele não tem, acho que não tem essa pretensão de querer que o direito seja um direito normativista. Mas sim, dizendo que existe isso aqui, mas não deve ser o direito não deve como eu posso dizer, se resumir a isso, não. Ele mesmo fala isso no texto. É porque eu estava enxergando que a opinião dele a respeito da ciência do direito era tipo alguma coisa, como se fosse uma coisa robótica. Sim, ele é adepto da ciência dura do direito, que ele fala sobre isso. Sim, justamente, como se fosse aquilo, e aquilo não existem fatores que vão influenciar verdadeiramente nessa ciência. Não existe nada externo que possa... Ele acredita que a ciência por direito é anti-ideológica, e por isso que ele segue essa linha. Ele prega um direito sem ideologia, né? Assim, eu acho que até ele sabe que é complicado. É mais a ideia assim, quanto mais distante estiver de uma ideologia, dessas questões, melhor seria, mais puro seria. Eu acho que por isso a ciência é pura. Então, assim, Fernando, você acha que ele assim como a corrente do positivismo, ele defende que o judiciário seja submisso ao legislativo, a norma escrita, seja totalmente submisso, não tenha muita autonomia? Pelo que eu entendi do texto, ele não entra nesse mérito entre o legislativo, tipo, quem decide as leis e quem aplica. Então, deixa eu fazer só uma intervenção. Porque quando o Fernando falou na apresentação, ele disse assim, que é impossível, Kelsey defendia que era impossível a ciência normativa do direito. E aí eu fiquei muito preocupado, porque a escola, vamos dizer assim, o pensamento de Kelsey é chamado normativismo kelseniano, ou normativismo científico, né? Em várias outras passagens do texto, ele define a jurisprudência como uma ciência normativa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que ele mostra. Por exemplo, aqui na página 96, ele faz, inclusive, quando ele faz uma distinção entre a ciência social causal e ciência social normativa, ele vai diferenciar a história, a etnologia, a sociologia, a psicologia, como ciências sociais causais, e a ética e a ciência do direito como ciências sociais normativas. E aí você diz uma coisa totalmente diferente do que se pode concluir dessa afirmação, né? E aí eu acho que foi uma interpretação, Fernando, equivocada que você fez no primeiro parágrafo desse tópico 13. E eu ia tocar nesse assunto, porque me gerou uma confusão, porque mas como ele vem seguindo essa linha de pensamento? Pois é, então deixa eu esclarecer. Vamos ler de novo o parágrafo, porque talvez assim a gente consiga compreender melhor o que ele defende. Olha como é que ele começa. A possibilidade de uma ciência normativa, que é o que ele defende, né, a ciência normativa do direito, isto é, de uma ciência que descreve o direito como sistema de normas, é, por vezes, posta em questão com o argumento de que o conceito de dever ser, cuja expressão é a norma, é sem sentido ou constitui tão somente uma ilusão ideológica. Ou seja, isso que eu estou defendendo, diz Kelsey,
é posta em questão, é questionada, é criticada. Daí, dessa crítica, né, dessa postura que não é a minha, tira-se a conclusão de que é de todo impossível uma ciência jurídica normativa. Mas não é o que ele defende. Muito pelo contrário. Ele vai começar a criticar justamente esses críticos. Entende? Entendi, você entendi. Então, assim, só para deixar claro, porque senão realmente vai ficar uma grande confusão na cabeça de vocês. Não, mas eu li umas 10 vezes, eu fiquei, não, Pois eu é. acho que ele... Aí eu fiquei na dúvida, fiquei assim, será que ele quer dizer assim, por exemplo, que não é possível enquanto ciência, mas enquanto campo de estudo, sim? Aí eu fiquei um pouco confuso. E a outra questão que eu queria colocar para vocês é que a razão de a gente diferenciar o positivismo jurídico, né, ou as formas de positivismo jurídico, como a gente viu na semana passada, e o normativismo kelseniano, é que Kelsen ele vai como se desenvolver uma ponte do pensamento positivista do século XIX para o século XX. Então, por exemplo, existe um capítulo específico da teoria puro direito destinado à interpretação jurídica. E respondendo até, acho que foi Isaac que fez a pergunta sobre a questão do juiz, né? O juiz, para Kelsen, não faz ciência do direito. O juiz, ele é, assim como o legislador, um agente da política jurídica. Isso a gente já viu lá no início do curso, quando a gente comentava aqueles dois prefácios a esse livro. A política jurídica é palco daquele que formula as normas, sejam elas normas individuais, como são os magistrados, né? Os juízes, eles geram normas individuais porque são normas que valem para relações específicas, ou normas gerais, como é o caso do legislador. Mas eles fazem política jurídica, não fazem efetivamente ciência do direito, certo? Não como magistrados, pelo menos. Então, de alguma forma, eles estão no mesmo patamar, como produtores, como geradores do direito. Pois não, Isaac? Professor, então, a gente pode dizer que Kelsen aceita, assim, ao contrário do que eu lembro do positivismo, ele defende um maior poder por parte do juiz, assim, na própria definição da jurisprudência de um determinado tribunal, que o senhor falou que o juiz define certas condutas que vão sobre determinado caso. Exato. Mas de todo, é bom que se compreenda que o que o juiz faz não é ciência do direito. Isso ele não vai, inclusive, assim como os realistas, não vai focar no direito produzido pelos juízes, mas na norma jurídica, seja ela do caráter individual ou seja ela de caráter geral. E aí eu vou aproveitar, já que vocês, grupo de controle, apresentaram também o realismo jurídico, e aí vou, já para enriquecer aqui o diálogo, vocês perceberam alguma crítica nesse texto de Kelsen ao realismo jurídico? Professor, essa parte que o grupo falou do direito para Kelsen ser algo como uma espécie de previsão de o que vai acontecer, do que deve acontecer sobre determinado caso, não seria tipo bater de frente com a ideia do realismo, porque o realismo ele trata daquilo que acontece de fato e considera fatores externos, como o psicológico, o fator social. Pelo que eu entendi, o normativismo não considera isso. Então, não é aí que eles se chocam nesse ponto? Exatamente. Aqui, vocês vão perceber, aqui a partir da página 97, ele faz uma crítica bem dirigida ao realismo jurídico. Lembrem-se que Kelsen saiu da Europa para se radicar nos Estados Unidos, né? Então ele vai ter contato com o berço do realismo jurídico americano, né? Do realismo jurídico tal como foi desenvolvido ali, e de alguma forma ele vai se contrapor a essa ideia. Olha o que ele fala
na página 97. Partindo desse pressuposto, representantes eminentes da chamada jurisprudência realística americana afirmam que o direito, the law, não é outra coisa senão uma profecia sobre como os tribunais decidirão, que o direito é uma ciência de previsão. Eles não se trata disso, né? E ele vai criticar o realismo jurídico porque é como se o realismo jurídico tratasse do direito quando, na verdade, ele deveria tratar da ciência do direito. Há uma confusão que, inclusive, é a confusão que nós fazemos normalmente, certo? Isso ele coloca aqui, inclusive, no finalzinho da página 98. A confusão de direito e ciência jurídica que subjaz à chamada jurisprudência realística é extremamente significativa e mostra claramente a necessidade de distinguir do conceito de norma jurídica o conceito de proposição jurídica como lei do direito, análoga à lei natural, mas diferente dela. Certo? Então, de fato, ele faz uma crítica ao realismo jurídico. Ok? O que mais que vocês queriam perguntar ao Paulo Fernando? Solitário aqui na resposta às indagações. Assim, Fernando, como sugestão também, quando a gente pensou esse formato dos seminários, eu até deixei bem claro no início que vocês não precisavam se ater apenas ao texto, né, como os outros grupos fizeram. Eles partiram do texto, vocês exploraram bem o texto, mas ficaram só no texto, né? Há muito mais sobre Kelsen que a gente poderia abordar, né? A própria questão da interpretação do direito, existe um capítulo específico para a interpretação na teoria pura do direito, ou um aprofundamento do que vem a ser a dinâmica jurídica ou estática jurídica, né? Então, assim, eu também esperava que houvesse algo além, né, da exploração do texto em si, certo? E aí, chegando para uma conclusão, né, a conclusão desse diálogo, a menos que vocês queiram levantar alguns outros pontos, algum outro ponto, vocês, acho que foi, não sei se foi Maria, que perguntou sobre a questão da distinção entre positivismo jurídico e normativismo kelseniano. A gente já disse que Kelsen faz uma ponte, né, do século XIX para o século XX. Mas, fundamentalmente, Kelsen ele destaca a sua teoria do positivismo jurídico, apesar ela ter sido construída a partir do berço do positivismo jurídico, né? Vocês podem perceber isso. Para Kelsen é muito importante o que é o direito positivo, certo? Mas mais importante do que isso, ele não vai apenas dar esse passo para se afastar do chamado direito natural, mas ele vai pretender uma ciência própria para o estudo do direito, né? Uma ciência que não se valha das influências de outras ciências sociais ou mesmo de ciências naturais. Ao contrário do que pretendiam alguns juízes positivistas. Os primeiros positivistas, eles desenvolveram suas teorias como que querendo aplicar ao estudo do direito métodos que valiam para outras ciências sociais e até para outras ciências naturais, né? Então, a gente está vendo aqui uma objetividade que a gente está buscando aqui no século XIX para a compreensão do que é ciência. Então, vamos aplicar também para o estudo do direito essa objetividade. Que elas dizem, não, a gente tem que desenvolver um método próprio, uma ciência própria. Por isso que ele defendia a teoria pura do direito, né? Uma ciência pura para se distinguir, né? Para se apartar de outras ciências que também poderiam até estudar o direito, mas sob outras perspectivas, certo? Pois não, José? Professor? Alô, de novo. Ai, meu Deus. Alô? Tá baixinho, mas dá para escutar. Agora, consegue? Consegue? Dá para ouvir. Ok.
Na página 89, Hum, Kelsen afirma que na medida em que a ciência jurídica em geral tende a dar resposta à questão de saber se uma conduta concreta é conforme ou é contrária ao direito, a sua resposta apenas pode ser uma afirmação sobre se essa conduta é prescrita ou proibida, independente do fato do autor da afirmação considerar tal conduta como boa ou má moralmente, independentemente de ela merecer a sua aprovação ou desaprovação. Aí isso me gerou uma pergunta. hum. Como é que a gente pode saber se uma lei é justa ou boa, pelo menos na perspectiva social? Tirando a metafísica do lado, como é que ele faz isso o tempo todo, né? Deixa Deus de lado, tira a metafísica. Aí como é que a gente sabe, a partir dessa ciência jurídica, o que é o justo e o que é o bom? Alguém quer responder? Paulo está colocando o problema da justiça, né? Professor, só para acrescentar uma coisa ao que o José falou, eu achei isso muito parecido com uma frase que eu vi, alguma coisa que eu estava quando eu estava estudando, que, assim, uma preocupação que o próprio realismo tem é que quando o direito é legítimo, quando a lei é criada, muitos legisladores não têm contato direto com a sociedade que aquela lei vai ser aplicada, com o geral da sociedade. Aí isso já se encaixa naquilo. Acontece. Então, era o que eu queria acrescentar a fala de José para o senhor responder essa minha dúvida também. Essa pergunta, mais ou menos, a gente já enfrentou quando foi falar sobre aqueles prefácios, né? A primeira e a segunda edição do Teoria Pura do Direito, né? Quando respondeu a seguinte pergunta: Kelsen vai tratar da justiça na sua teoria pura? E a resposta é não. Ou seja, saber se uma norma é justa ou injusta não é preocupação, segundo Kelsen, para o cientista do direito. A preocupação que ele tem que ter é a norma que faz, que se dirige a conformar as condutas humanas, ou, se a gente for entender de outra forma, que faz as imputações para controle social, elas são válidas ou inválidas? É isso. E é por isso que Kelsen muitas vezes foi criticado e continua sendo criticado como se ele fosse, a partir dessa isenção axiológica, né, valorativa, ele admitisse que tudo pudesse ser conteúdo da norma jurídica. A norma que prevê a segregação racial ou o extermínio dos judeus é válida? Então, eu não vou discutir da justiça. Entende? Aí é que está o problema. Por isso é que ele foi criticado nesse ponto, certo? Mas, de alguma forma, isso se coaduna com a sua ideia de pureza da ciência. Pois não, Paulo? É que a gente apresentou do justnaturalismo e a gente usou esse problema da justiça porque é o melhor resumo, digamos assim, né? E Exatamente. tem uma ideia que, para falar da questão do José, né, que o Kelsen coloca, é que as pessoas criticam, né, que, bom, então a gente vai ficar em apuros, porque esse relativismo, né, como que a gente não vai tratar do que é justo e injusto? E ele fala que o que acontece é que nós temos que tomar consciência de que a decisão do que é justo ou injusto depende de uma escolha de uma norma de justiça que é feita por nós próprios, por cada um de nós, né? E daí é aquela crítica que ele coloca, né? Nem Deus, nem a natureza, nem a razão pode fazer pela gente, né? E daí ele fala que nesse sentido o positivismo ele é sincero, né? Digamos, ele coloca para a gente um dilema, mas que ele fala que no fundo, se você for investigar, né? O justnaturalismo também é relativo, porque cada filósofo derivou, né, uma implicação e tal. Enfim, né, eu acho interessante que ele mantém essa postura, né? Não é questão da ciência. Exato.
do direito saber o que é justo e o que é injusto. E aí foi muito bom você ter feito, inclusive, a referência a essa obra, O Problema da Justiça, de Kelsen, né? Ele teve várias outras obras escritas sobre a justiça para mostrar o seguinte: não é que a justiça para Kelsen não seja importante, né? Até nas colocações que ele faz no livro sobre justiça, ele diz: olha, eu sei o que é justo para mim. E é legítimo cada um saber o que é justo para si, né? Mas eu não posso dizer que essa seja uma preocupação da ciência do direito, pelo menos não na hora de definir as proposições jurídicas, porque isso é valor e, portanto, deve passar longe do trabalho do cientista, tá certo? Então, é como se Kelsen dissesse: olha, quem vai definir valor é o legislador e o juiz. O cientista do direito vai apenas se debruçar sobre as normas jurídicas que esses dois políticos do direito desenvolvem, exercem, criam e vai formular suas proposições jurídicas. Entende? Pois não, Isaac? Professor, que eu lembrei de um trecho do nosso texto, do realismo, que quando ele fala um pouco de Austin, da escola de Austin, da analítica de Austin. E o próprio texto diz que a teoria pura de Hans Kelsen é de natureza analítica. Só que ele fala alguma coisa que, tipo, acidentalmente, porque diz que não era a intenção de Kelsen. O que eu entendi foi isso, que não foi proposital a teoria pura ser de natureza analítica, só coincidiu as duas coisas. Não sei, eu queria que o senhor me esclarecesse principalmente isso e a diferença da analítica de Austin para o normativismo de Kelsen. Assim, tem essas ligações que você apontou, mas assim, basicamente eles têm essa distinção, né? Como o Kelsen mesmo apontou. Há uma compreensão diversa de qual seja o papel do cientista do direito. Para Kelsen, o cientista ele vai considerar a norma jurídica e vai desenvolver o seu trabalho a partir da norma jurídica. E para o realismo, mesmo na corrente analítica, o que eles vão desenvolver é como uma previsão de como decidem os tribunais, né? De como decidem os magistrados, como se isso fosse o que há de mais importante no momento do trabalho do cientista do direito. E é essa crítica que Kelsen faz, inclusive, nesse capítulo que a gente destacou para vocês, certo? Algo mais, pessoal? Vou fazer só uma conclusão aqui, chamando a atenção que esse capítulo que eu destaquei para vocês aqui, que a gente analisou, ele termina justamente tratando da ideologia. E as duas próximas correntes que a gente vai ver, inclusive na próxima quinta-feira, elas vão trazer a ideologia com um papel fulcral, fundamental, como vocês vão perceber, certo? Então, eu acho que esse é o gancho que une, ou que afasta, na verdade, né, o normativismo keynesiano das teorias marxistas e do chamado direito alternativo, que a gente vai ver na próxima quinta-feira, em conclusão a esse seminário. Certo, pessoal? Agradeço demais a participação de todos e todas e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vou terminar aqui a gravação. Boa noite, professor. Boa noite,